Olá pessoal, mais um vídeo no canal, de vídeo com informações importantes do Flamengo, que vai com um time totalmente reserva para encarar o Grêmio nesse domingo lá no Rio Grande do Sul. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, time totalmente reserva, e 12 jogadores vão ficar no Rio se preparando para o duelo com o Peñarol, ou seja, provavelmente o time titular. É claro, desses 12, 11 serão titulares para pegar o Peñarol na quinta-feira, lá no Uruguai, pela Libertadores da América. Além desses 12, Gabigol também fica no Rio de Janeiro e pode não jogar mais com a camisa do Flamengo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nós vamos trazer essa informação no vídeo de agora. Tem também outro jogador do Flamengo na lista de pré-convocados do técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. Nós vamos falar qual é o time titular que vai pegar o Grêmio também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, porque assim toda vez que eu publicar um vídeo aqui você será avisado pela plataforma e consequentemente ficará muito bem informado de tudo o que acontece no Flamengo. Antes de mais nada, galera, eu tô vendo muito jornalista, muita gente repercutindo a informação de que o Flamengo, os jogadores do Flamengo não gostaram da forma como os atletas do Peñarol estavam após a partida de quinta-feira, comemorando, som alto na zona mista, gritando com torcedores no aeroporto. Gente, na boa, posso ser bem sincero, vocês têm que não gostar da atuação de vocês, da vergonha que vocês protagonizaram quinta-feira no Maracanã, diante de quase 65 mil pessoas presentes. É disso que vocês não têm que gostar. É óbvio que eles vão comemorar, vocês têm noção que vocês estão no Flamengo. O Flamengo não perdia no Maracanã na Libertadores da América desde 2019, justamente para o próprio Peñarol. Eles têm que comemorar sim, eles estão certos em comemorar sim. Quer dizer que eles acham que eles já passaram de fase? Não, mas a vitória deles foi maiúscula, embora o resultado tenha sido apenas 1-0. Mas o Peñarol jogou melhor do que o Flamengo dentro do Maracanã. Então a comemoração deles é justa, tá certo. O Flamengo é um time a ser batido no futebol sul-americano. E eles estão comemorando uma vitória dentro do Maracanã diante de um gigante que é o Flamengo. Então, sem mimimi, jogadores, vocês que vão lá quinta-feira no Uruguai e tentam reverter o placar, para com esse, não gostamos, mimizentos. A verdade é essa. Agora, vamos para as informações. Léo Ortiz está na pré-lista do técnico Dorival Júnior para a convocação para a seleção brasileira. Lembrando que em outubro tem outra data FIFA e o Léo Ortiz, junto com Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gerson, são esses jogadores aí que estão na lista de pré-convocados do técnico Dorival Júnior. Então, o Flamengo pode ter muitos desfalques na próxima data FIFA. Eu falo desfalque por quê? Porque perde o tempo de preparação, de treinamento com os demais companheiros aqui no Rio de Janeiro, caso os 4 sejam convocados pelo técnico Dorival Júnior. Ainda tem os jogadores uruguaios, o Pulgar, que também é sempre chamado. Enfim, fica aí a informação para vocês. E por falar em informação, o Flamengo, nas últimas horas, trouxe uma informação muito importante. Nas redes sociais, o Flamengo informou e comunicou que definiu o planejamento para as 2 próximas partidas. Grêmio domingo, Peñarol quinta-feira. A comissão técnica e a diretoria optaram pela permanência de 12 atletas no Rio de Janeiro para treinamentos específicos no sábado, no domingo e na segunda. São eles: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Gerson e Bruno Henrique. Desses 12, 11 serão titulares para pegar o Peñarol, e a informação que eu tenho é que o De La Cruz deve sobrar desses 12 aí, por conta da situação clínica e física dele. Inclusive, diante do Peñarol, a gente pode ver que o De La Cruz está longe de estar 100%. E o clube ainda informou o seguinte: o auxiliar Matheus Bach, o analista Bruno Baquete, o preparador físico Arthur Peixoto e o preparador de goleiros Thiago Heller permanecem no CT Ninho do Urubu, enquanto o técnico Tite embarca com a comissão para o duelo com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.
A decisão contempla o foco nas duas competições devido ao curto intervalo de descanso entre a partida de ontem, no caso de quinta-feira, e o compromisso com o Grêmio. Além disso, a logística para Porto Alegre ainda está comprometida pela recente tragédia causada pelas fortes chuvas. Eu vou ser bem sincero, agora ficou claro que o Flamengo está focando nas Copas e deixou o Campeonato Brasileiro como terceira opção. Independentemente disso, da nota oficial, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da postura do Flamengo em poupar 12 atletas, o time titular todo, do jogo contra o Grêmio, pensando no duelo de quinta-feira com o Peñarol? Quero a opinião de vocês, vocês podem comentar à vontade aí. E no treino desse sábado, pensando no jogo contra o Grêmio, o Tite definiu a escalação do Flamengo para pegar o tricolor gaúcho. Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas. Meio de campo sendo formado por Alan, Alcaraz, Everton Araújo, Lohan e os dois atacantes, Matheus Gonçalves e Carlinhos. Sei que muita gente vai me questionar, e o Gabigol, Vene? Pois é, como eu mencionei na introdução aí, o Gabigol também não viaja, mas o Flamengo até o momento, até a gravação desse vídeo aqui, o Flamengo não divulgou o real motivo. Lembrando, ele não foi relacionado para pegar o Peñarol por conta de... Ele não tem lesão, tá? Ele não tem lesão, isso precisa ser dito. A verdade é o seguinte, gente, Gabigol está ficando escanteado. Por conta da situação contratual dele, o Gabigol está escanteado e pode não jogar mais com a camisa do Flamengo. Inclusive, na atividade de hoje, de sábado, ele foi a campo, mas treinou separado dos demais companheiros. A informação que eu tenho, um dirigente do Flamengo falou: Vene, a chance é grande ele nem jogar mais com a camisa do Flamengo, por conta da situação contratual dele. Ele não vai renovar, o clima para o Gabigol não está bom, a verdade é essa, o Gabigol está totalmente desmotivado, inclusive ele ficou mais desmotivado ainda ao ver que ficou atrás da fila, até mesmo para o Carlinhos. Então assim, o clima está péssimo para o Gabigol. Repito, a informação que eu tenho é que ele pode nem jogar mais, tem chance dele nem jogar mais com a camisa do Flamengo. Lembrando que o contrato dele vai até dezembro e não terá uma renovação de contrato. Por quê? Porque os candidatos à presidência do Flamengo, os grandes favoritos, não pensam numa renovação do vínculo do atual camisa 99. Eu vou dar a minha opinião em relação a esse assunto. De verdade, vocês sabem muito bem que eu nunca fui defensor do Gabigol nessa temporada. Acho que ele errou muito em muita coisa. Ele pegou parte da idolatria dele, rasgou, jogou no lixo. Mas quando vem o problema com o Pedro, a lesão grave do Pedro, que só volta ano que vem, eu pensei comigo, chegou o momento do Flamengo e o Gabigol, pelo menos nessa reta final de compromisso, de casamento, digamos assim, pelo menos o Gabigol sair bem com a torcida, ou tentar sair bem, mostrar vontade, mostrar que ainda pode ser aquele velho e bom Gabigol. Mas quando o Gabigol olha as decisões do Tite, vendo o Carlinhos até mesmo na frente dele, eu, com todo respeito, eu super entendo o Gabigol quando ele fica desmotivado. Eu acho que a diretoria e a comissão técnica, quando fazem isso, eles não estão prejudicando apenas o Gabigol, eles estão prejudicando o Flamengo. Com todo respeito ao Carlinhos. O Carlinhos, ele não joga em nenhum clube da Série A do futebol brasileiro atualmente. Me fala um clube. No Atlético Goianiense, vocês vão falar, tem um atacante que é melhor que ele. No Vitória, tem um atacante que é melhor que ele. No Cuiabá, tem um atacante que é melhor que ele. Vai falando aí. Pensa um clube da Série A que o Carlinhos teria chance como titular. E por que tem que ser no Flamengo? Repito, com todo respeito, eu não estou menosprezando a pessoa Carlinhos, mas eu sou obrigado a avaliar as condições técnicas do atleta. E o Gabigol é muito melhor que o Carlinhos, mesmo vivendo uma péssima fase. Então eu super entendo o Gabigol quando ele fica desmotivado. Acho que estão agindo de maneira extremamente errada em relação a essa situação. O Gabigol tem contrato, está recebendo salário. Qual é o problema de colocá-lo para jogar? Ah, não está treinando bem, mas conversa. Tenta resgatar. Era a chance de colocar o Gabigol com todo respeito. Não dá para o Carlinhos, gente. A gente viu aí contra o Peñarol. A imagem emblemática é o cara tentando dar uma bicicleta. Não existe isso. Então a forma como a diretoria está tratando essa situação está prejudicando não só o Gabigol, prejudica o time também. Porque o Gabigol é melhor que o Carlinhos. Muito melhor que o Carlinhos. Bora falar a respeito da multa rescisória de Tite. Treinador do Flamengo balança no cargo, especialmente depois da derrota por 1-0 na última quinta-feira para o Peñarol. Se o Flamengo for eliminado pelo time uruguaio na próxima quinta-feira em Montevidéu, é grande a chance de o Tite cair. E aí eu respondo para você qual o valor da multa rescisória.
Tite e Flamengo combinaram o seguinte modelo de contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro desse ano. E se houvesse a decisão de o Flamengo de demiti-lo, caberia ao Fla arcar com todos os salários do Tite e dos membros da sua comissão técnica até o fim do vínculo, de forma integral 100%. Se o Flamengo demite hoje o Tite, algo que não vai acontecer, o valor, o montante a ser depositado pro treinador e para os seus auxiliares giraria na casa dos 8 milhões de reais. Importante contar que o Tite e seus integrantes da comissão embolsam aproximadamente 2 milhões e meio de reais mensais. Você multiplica os meses de outubro, novembro, dezembro, mais os 10 dias desse mês e chega a mais ou menos 8 milhões e 300 mil, que se juntariam a outros 47 milhões de reais que Rodolfo Landim já gastou apenas com pagamentos de multas rescisórias de técnicos que ele demitiu enquanto presidente do clube. Foram eles: 11 milhões e 400 mil para Domenech Torrent, 3 milhões de reais para Rogério Ceni, 7 milhões e 700 mil para Paulo Souza, 15 milhões de reais para Vitor Pereira e mais 9 milhões e meio de reais para Jorge Sampaoli. Dorival Júnior e Renato Gaúcho saíram sem pagamento da multa, até porque deixaram o clube no fim do contrato. A saideira sobre o Flamengo, o rubro-negro decidiu jogar com um time completamente reserva diante do Grêmio nesse domingo, decisão tomada pela diretoria em consenso com a comissão técnica. A prioridade é a classificação da Libertadores da América. 12 jogadores do Flamengo viajaram para Porto Alegre. São eles o goleiro Rossi, os laterais Varela e Alexandro, os zagueiros Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz. Os volantes Pulgar e Gerson, os meio-campistas De La Cruz e Arrascaeta, além dos atacantes Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Bora responder agora ao torcedor do Flamengo sobre a chance de Pedro disputar o Super Mundial de Clubes, marcado para metade do ano que vem. O médico Luiz Antônio Vieira, responsável pela cirurgia que aconteceu há uma semana, está animado com as chances de o Pedro disputar a principal competição do calendário rubro-negro do próximo ano. Só para lembrar, Pedro passou por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior de joelho esquerdo. Não houve lesão no menisco e isso, de acordo com o médico, é algo extremamente vantajoso no processo de recuperação. Cirurgia que durou mais ou menos 1h30, ele já esteve alta no dia seguinte da cirurgia e tem feito a recuperação em casa, nesse momento com o início de uma fisioterapia um pouco mais leve. A primeira lesão, também no joelho, que aconteceu no joelho direito em 2018, fez com que o Pedro precisasse de mais ou menos 8 meses para voltar a jogar. Na oportunidade havia tido uma lesão no menisco, o que causou um pouco mais de dificuldade. Declaração do médico Luiz Antônio Vieira sobre o processo de recuperação do Pedro e a chance dele jogar o Mundial, abre aspas, estamos em setembro e ele vai voltar entre 8 e 9 meses. Então, acredito que tem chance sim. O Pedro é muito aplicado, super focado na reabilitação. Imaginamos que ele vai poder jogar, fecha aspas. Só para completar sobre o Flamengo, Michael tem a chance de retornar ao rubro-negro em 2 de outubro, lesão muito menos séria do que o Pedro, já saiu do processo de recuperação física e iniciou os trabalhos em campo. Já o rubro-negro para o confronto contra o Grêmio, na noite desse domingo, time completamente reserva, deve ter Matheus Cunha no gol, Wesley, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas na zaga, Alan, Everton Araújo, Alcaraz e Matheus Gonçalves no meio, com Lohan e Carlinhos no ataque. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo e a chance de Felipe Luiz virar o substituto de Tite como técnico rubro-negro. Que a pressão pela demissão do Tite é grande, isso não é novidade, já havia trazido todos os bastidores para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira. A grande novidade foi a presença do presidente da raça rubro-negra, talvez a maior organizada do Flamengo, exigindo, através de um vídeo, a dispensa do Tite e a contratação de Felipe Luiz, o ex-lateral esquerdo, que foi comandante do Sub-17 e agora é técnico do Sub-20, com boas campanhas nas duas categorias. Importante contar que a demissão do Tite não está definida, pelo contrário, Rodolfo Landim e Marcos Braz nesse momento são contrários à ideia do Tite. Se ele for eliminado pelo Peñarol na próxima semana, isso pode acabar mudando, mas a decisão tomada pela diretoria rubro-negra é de não dispensar o Tite.
embora exista a pressão pela contratação ou efetivação do Felipe Luiz. A alegação, por exemplo, do Anderson Macula, que é o presidente da raça rubro-negra, e de outros torcedores, é de que o Felipe Luiz já conhece o atual elenco, tem excelente relação com os atletas e mostrou muito conhecimento como técnico nas categorias sub-17 e sub-20. Já o Tite tem 67% de aproveitamento dos pontos como treinador rubro-negro. O time é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, está nas semifinais da Copa do Brasil e nas quartas de final da Libertadores, com a necessidade de vencer o Peñarol fora de casa. São 4 derrotas na Libertadores. Ele se tornou dessa maneira o segundo técnico que mais perdeu à frente do Flamengo numa edição de Libertadores, só atrás do Joel Santana. E para classificar o Flamengo contra o Peñarol no Uruguai, ele vai precisar quebrar alguns tabus. A última vitória rubro-negra na Libertadores fora de casa foi em 31 de agosto de 2022, há mais de 2 anos, 4-0 contra o Vélez. Desde então foram 8 partidas com 3 empates e 5 derrotas. Eu quero deixar 2 perguntas para você. Primeiro, o que você acha da troca? Demite o Tite e contrata ou efetiva Felipe Luiz como técnico? Segundo, você acha que o Flamengo ainda tem chance de passar pelo Peñarol com o Tite no comando? Já uso o espaço para comentário para deixar sua opinião e só não esquece. O Flamengo volta a campo neste domingo, às 18h30, para enfrentar o Grêmio em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma semana difícil, com a derrota para o Peñarol na Copa Libertadores e o empate contra o Vasco, o rubro-negro busca reencontrar o caminho das vitórias e retomar a confiança para seguir na briga pelos títulos. A provável escalação que o técnico Tite deve mandar a campo inclui Rossi no gol, Varela ou Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio, teremos Pulgar, Alcaraz e Arrascaeta. Já no ataque, Gerson, Plata e Bruno Henrique formam o trio ofensivo. No entanto, o Flamengo ainda lida com desfalques importantes para essa partida. De La Cruz é dúvida e Luiz Araújo segue fora, com previsão de retorno para o jogo de volta contra o Peñarol. Além deles, outros jogadores estão afastados por lesões mais graves e só devem retornar aos gramados no fim do ano. No primeiro turno, o confronto entre Flamengo e Grêmio terminou com vitória do rubro-negro por 2-1. Agora, com 11 pontos de diferença para o líder Botafogo, o Flamengo, que tem 2 jogos a menos, busca reduzir essa vantagem o máximo possível, mantendo foco na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.